Olá a todos, o meu nome é Lucas Chagas e venho hoje apresentar esse trabalho juntamente com o professor Paulo Stefanello. Nós somos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, especificamente da Unidade Universitária de Cacilândia. Nós dois somos professores do curso de Letras em Cacilândia e hoje nós pretendemos compartilhar com vocês o trabalho Formulando Políticas Linguísticas para um projeto político-pedagógico de um curso de letras português e inglês, epistemologias e contingências. Bom, inicialmente nós precisamos contextualizar teoricamente a proposta, dizendo que nos últimos anos têm ocorrido amplos debates a respeito de políticas linguísticas em diferentes cenários, sejam eles no contexto educacional, sejam eles nos contextos governamentais, sociais e econômicos. E boa parte desses debates são motivados pela necessidade de reconceber fronteiras e relações políticas e de poderio linguístico-cultural no mundo pós-colonial em que nós estamos inseridos. Embora no contexto brasileiro as políticas linguísticas sejam originárias de e em debates políticos nacionais, é importante observar que elas impactam diretamente a maneira como se concebe a formação inicial de professores, e em especial dos professores de línguas. As múltiplas ideologias presentes nas formas de ensinar e aprender, e mesmo no que se concebe sobre saber uma língua, é também reconfigurado quando as políticas linguísticas são instauradas, de um modo geral. E mesmo que haja discussões, debates acadêmicos e iniciativas múltiplas de formulação e implementação de políticas linguísticas no âmbito escolar ou universitário, que sejam voltadas para o aprimoramento da educação linguística, ou ainda para criar território favorável para a internacionalização da educação, pouco ainda tem se falado sobre políticas linguísticas durante o processo de elaboração e construção de projetos políticos pedagógicos no curso de letras, cursos estes responsáveis pela formação de professores de línguas. Isso acontece de forma majoritária no contexto brasileiro, e nós temos observado que falar sobre políticas linguísticas no contexto de formação de professores e também tratar, né, de formular políticas linguísticas para esse contexto é, é importante. E não falar sobre elas, né, nos traz algumas contingências, como tem apontado Hoffling. Como, por exemplo, os professores em formação não compreendem as políticas linguísticas estabelecidas em documentos públicos, como a Base Nacional Comum Curricular, os PCNs, e que existem diferentes formas de se pensar o ensino-aprendizagem de línguas nos diferentes contextos. Além disso, os professores em formação não conseguem ver nas políticas linguísticas uma forma de projetar deslocamentos nas perspectivas coloniais de ensino de línguas ainda muito presentes na educação básica no Brasil. Ao contrário disso, muitos professores em formação veem nelas apenas mais uma burocracia a ser vencida ou mais um documento a ser seguido. Precisamos constar também que a ausência de políticas linguísticas nos cursos de letras impede a criação de projetos e objetivos de aprendizagem linguísticos que possibilitem aos professores em formação darem condições para que os graduandos aprendam língua, em especial línguas estrangeiras, né, ao longo do curso. Bom, inserido nesse contexto, o Comitê Estruturante Docente do curso de Letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, de Cacilândia, do qual eu e o professor Paulo fazemos parte, tivemos a iniciativa de, ao longo de um processo de reformulação curricular, resolver construir políticas linguísticas que pudessem orientar os objetivos de aprendizagem linguística do curso, intuindo aprimorar a capacitação de professores em formação no que diz respeito aos conhecimentos sobre e sobre ensinar línguas e linguagens e etc. Entretanto, nós desbarramos com grandes desafios, entre eles a necessidade de enxergar para o curso de uma maneira mais holística, já que o curso é um curso de licenciatura dupla, em português e inglês, e contempla no seu rol de disciplinas literaturas de ambos os idiomas,
além de componentes curriculares de educação, da área de linguística teórica e teoria literária. Além disso, nós precisamos também entender que o curso fica em uma cidade de pequeno porte e possui alunos oriundos de diferentes cidades e estados brasileiros. E isso intensifica a quantidade de crenças sobre saber e sobre saber ensinar presente entre os professores em formação. E o que é mais difícil nesse cenário é que o curso fica situado numa cidade fronteiriça entre estados. E esses estados possuem culturas e práticas educacionais também diferentes e distintas, o que implica na necessidade de refletir numa formação que seja capaz de capacitar os profissionais, tanto para trabalharem no estado quanto no outro. Nós precisamos também enfrentar o desafio presente no nosso corpo discente, no nosso corpo docente, de que os professores eles ofereciam uma certa resistência em relação à proposição de uma política linguística. E essa resistência vinha da representação de que essas políticas linguísticas seriam algo que engessaria o curso, que seria talvez mais uma burocracia que traria uma falta de liberdade e autonomia acadêmica no contexto de formação universitária. Bom, para vencer esses desafios, a primeira coisa que nós propusemos naquele instante foi propor um amplo estudo e diálogo a respeito da temática políticas linguísticas, de modo que cada professor tivesse condições de apresentar referenciais teóricos, apresentar propostas de discussão, e nós entendemos ao final que o tema políticas linguísticas é emergente, bastante multifacetado, e que, embora seja bastante recente no contexto brasileiro, em específico na formação de professores, ele seria, sim, as políticas linguísticas seriam, sim, algo a ser contemplado na formação de professores. E, diante disso, esses professores entenderam a importância da construção de uma política linguística no curso de formação de professores. E, além disso, foi necessário também propor uma compreensão da linguagem como um elemento transversal à literatura, aprendizagem de língua materna, adicional e conhecimentos teóricos e educacionais do curso, já que todo o curso é atravessado, de alguma forma, pela língua e suas múltiplas linguagens, e pelas suas múltiplas línguas também, já que nós temos uma língua materna e uma língua adicional. Nós também pensamos numa maneira de didatizar essas políticas linguísticas para que elas pudessem colaborar com a construção do nosso curso, ou com a construção da prática formadora do curso, e não apenas criar elementos a serem seguidos que viessem talvez trazer uma sobrecarga, né, burocrática talvez a ser seguida. Em virtude disso, nós resolvemos delimitar 3 objetivos linguísticos, e esses 3 objetivos linguísticos foram pensados para serem desenvolvidos ao longo de cada semestre letivo dos cursos. E eles foram denominados de saberem conceituais, procedimentais e atitudinais. Só para ilustrar mesmo para vocês, né, esse foi o quadro, o organograma que nós criamos da política linguística do curso de Letras de Cacilândia. Nós estabelecemos para cada semestre 3 objetivos, ou 3 saberes conceituais, procedimentais e atitudinais que os alunos devessem desenvolver. E não dá tempo de nós lermos todos, mas eu queria ler alguns para, enfim, pensar um pouco mais essa transversalidade da linguagem, né, nos múltiplos conhecimentos do curso. Bom, o primeiro deles é compreender linguagens, literaturas e culturas, línguas, como campos de estudo complexos e intermultitransdisciplinares. Nós entendemos que esse é um objetivo que facilitaria bastante a desconstrução de mitos e crenças sobre língua e sobre ensinar e aprender língua, motivando os nossos alunos a construir saberes decoloniais a respeito
da prática linguageira no contexto escolar. Além disso, né, temos aqui embaixo um outro objetivo, que é o objetivo terceiro do segundo semestre, que já está um pouco mais adiante e espera que os alunos sejam capazes de ler, compreender, analisar e criticar os diferentes tipos de textos, discursos e práticas sociais. Nesse objetivo específico, né, do número 3, nós já percebemos questões mais específicas da linguagem ou de letramentos necessários, né, para o desenvolvimento linguístico. Mais adiante, também no terceiro semestre, nós temos um outro objetivo bem interessante, que é identificar os diferentes aspectos neuropsicológicos, identitários e subjetivos envolvidos no ensino-aprendizagem de línguas, bem como as suas relações com as questões de conflito social, que envolvem as práticas linguageiras, como a diglossia, o preconceito, o racismo e a xenofobia linguística. Nós entendemos também que no mundo em que nós vivemos, né, conhecer sobre preconceito, racismo, xenofobia linguística é também conhecer ou incentivar o conhecimento sobre as línguas e também o conhecimento das línguas. No quarto semestre, nós destacamos a possibilidade de construir um repertório de conhecimentos a respeito dos aspectos diacrônicos e sincrônicos da língua portuguesa e inglesa e as suas variantes nos distintos contextos geográficos, culturais e sociais. Já também dando margem para a gente pensar questões mais sociolinguísticas, né, da língua de um modo geral. E saber essas questões sociolinguísticas é também saber sobre e saber a língua. Mais adiante, nós temos ainda no sétimo semestre, eu pulei aqui uma escala por uma questão de tempo, né, nós esperamos também que o nosso aluno seja capaz de comunicar-se e agir de forma política, dialógica, responsiva, engajada e intercultural, promovendo ações de pesquisa e de intervenção para o aprimoramento das formas de ensinar e aprender português, inglês e suas literaturas, já como um objetivo final de formação, né? E ainda que ele seja capaz de praticar os conhecimentos em língua portuguesa, inglês e suas literaturas de forma autônoma, através da oferta de oficinas, cursos e atividades diversas voltadas para o atendimento de demandas sociais e ser capaz de refletir sobre a prática docente e a atitude linguística, já esperando que ele, ao último semestre da formação, seja capaz de desenvolver uma autonomia em relação ao estudar línguas. Bom, já que esse é um estudo que está em fase inicial, já que essas políticas linguísticas elas estão em processo de implementação no curso, nós podemos considerar que algumas reflexões finais, né, são possíveis já nesse instante. E entre elas, que a construção dessas políticas linguísticas contribuiu para a construção de componentes curriculares que permitam uma formação profissional docente holística e gradual, muito diferente do currículo que nós tínhamos. Além disso, ela permitiu também um olhar processual da formação inicial do professor de línguas, uma visão democrática na relação entre português, inglês, literaturas e outros componentes curriculares, o que é muito difícil em um curso de dupla formação, e ela tem permitido uma melhor integração entre os componentes curriculares, e que também, de certo modo, né, que o curso contribua para uma prática mais impactante de formação de professores para a região. Bom, em virtude do tempo, né, eu me despeço por aqui, agradecendo a todos vocês, e também agradeço a todos vocês em nome do professor Paulo. Nós achamos melhor não só gravar em virtude do tempo, mas nos colocamos, então, à disposição para os futuros debates. Obrigado.